Graça e paz, queridos irmãos, meus amigos e amigas, pessoas que estão conosco nesse projeto santo de leitura da Palavra de Deus, das Santas Escrituras, porque nelas nós cuidamos ter vida eterna, amém? Então, estamos aqui, lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós começamos no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Mateus, e agora nós estamos no Velho Testamento, onde nós vamos hoje iniciarmos a nossa leitura do livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, os 5 livros de Moisés, 5 rolos ou 5 volumes, e onde significa segunda lei, e contém uma recapitulação das leis e mandamentos de Deus, bem como o discurso de Moisés antes da entrada dos israelitas na terra prometida, tá? Deuteronômio vem do grego, e Deuteronômio, segundo o hebraico, é Devarim, que vem da primeira palavra do livro, que é palavras, Palavras, e por isso em hebraico é Devarim. E nós vamos então fazermos a leitura do capítulo 1 hoje, 2 e 3, onde nós veremos ali, além dos discursos de Moisés, no decorrer da leitura desse livro, Então nós vamos ver, como já foi falado, renovação da aliança, as leis de Deus, preparação para a terra prometida e também cântico de Moisés. Amém, irmãos? Nós vamos fazer essa leitura hoje. Capítulo 1 diz: o discurso de Moisés na planície do Jordão. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, na planície defronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel, e Labã, Azerote e de Zaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos a partir, ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua semente depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente, como sois ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe, como vos tem falado. Como suportarei eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Então vós me respondestes e dissestes: bom é fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei vossos juízes, dizendo:
Ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil fareis vir a mim e eu a ouvirei. Assim naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havias de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti, sobe e possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta, porque caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se, subiram a montanha, vieram até o vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram, boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus, porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes, porque o Senhor nos aborrece, e nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse, não vos espantei, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vos deverias acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará, esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos de que dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondeste-me e dissestes, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus, e armaste-vos, pois vós, cada um dos seus instrumentos de guerra, estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes, e subistes a montanha, e os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma.
Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim, Cádiz, estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Capítulo 2, Moisés fala acerca dos Edomitas, Moabitas e Amonitas. Depois vieram-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber, deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande, numeroso e alto como os gigantes. Também estes foram contados por gigantes, como os Anaquins, e os Moabitas lhes chamavam Emins. Dantes os Oreus também habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered, e os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do arraial, o Senhor me falou, dizendo: hoje passarás por Ar pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes. Dantes nela habitavam os gigantes, e os amonitas lhes chamavam Zanzumins, um povo grande, numeroso e alto como gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Ereus, e os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos e parti, passai o ribeiro de Arnon. Eis que aqui na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um temor de diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote
a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Então somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú que habitavam em Seir e os moabitas que habitavam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para tu dar na tua mão, como neste dia se vê. E o Senhor me disse: eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos deu diante de nós, e o ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e destruímos todas as cidades, e homens e mulheres e crianças não deixamos a ninguém. Somente tomamos por preso o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Capítulo 3, Moisés fala acerca de Og, rei de Bazã. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que ninguém lhe ficou de restante. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a borda da terra de Argob, e o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros, e destruímos-las, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios e a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades da terra plana, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está, porventura, em Rabá dos filhos de Amon, de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenham dado aos Rubenitas e Gaditas, e o resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a minha tribo de Manassés. Toda aquela borda da terra de Argob, por todo o Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argob, até o termo dos Gesuritas e Amacatitas, e o chamou pelo seu nome Bazã, Avote Jair, até este dia. E a Maquir dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, o meio do ribeiro e o termo,
e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. Como também a Campina e o Jordão como termo, desde Quinerete até o mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdote e Pisga, para o oriente. E vos mandei mais no mesmo tempo, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados, vós, todos os homens valentes, adiante vossos irmãos, os filhos de Israel. Então somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar da além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, e ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. Assim ficamos neste vale de fronte de Bet-peor. Amém? Glória a Deus. Nós iniciamos aqui a leitura então de Deuteronômio, em hebraico, Devarim, palavras, e nós lemos o capítulo 1, 2 e 3 hoje, E nós vamos então finalizar com uma oração de agradecimento ao Senhor, meu amado, minha amada, porque Deus tem sido bom em todo o tempo. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é o poderoso de Israel. Não há nada maior do que Ele, no céu, na terra ou debaixo da terra. Toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória dele, Ele é o Filho de Deus que foi enviado para nos resgatar do pecado e da morte, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados e curados. Para nós que reconhecemos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus, A saber, nós que cremos no nome dele, amém? Que você também continue crendo neste nome poderoso, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, que foi exaltado soberanamente acima de todo principado, potestade, domínio, poder e nome, e aquele que está agora assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, esperando e aguardando para colocar como escabelo de seus pés todos os seus inimigos, irmãos, amém? E nós só temos que dar graças ao Senhor todo dia, toda hora, todo instante, porque Ele é bom em todo o tempo, amém? Senhor, em nome de Jesus, graças te damos neste dia, a qual nós chamamos de hoje, neste dia a qual nós declaramos que é dia de bênção, dia de vitória, dia a qual o Senhor tem nos preparado mais uma vez para caminharmos debaixo das suas potentes mãos, para que no devido tempo o Senhor nos exalte, para que nós possamos caminhar no mover do teu Espírito Santo, à luz da tua palavra, a tua palavra que é a verdade, a tua palavra que cura, que liberta e que transforma e que nos leva para o céu, meu Pai.
Em nome de Jesus, que o Senhor continue com as tuas mãos poderosas, estendidas, meu Deus, nos concedendo a vitória diante de todo mal, diante de toda malignidade, diante daquilo que havemos de fazer, de tudo que há de ocorrer e se dar no decorrer deste dia, meu Pai. Que tudo esteja no poder das tuas mãos, no teu controle, na tua direção, porque nós que tememos ao Senhor, nós cremos que o sol da justiça brilhará sobre as nossas vidas, meu Pai. E tudo aquilo que não provém do Senhor, provém do inimigo, do inferno, de Satanás, seus demônios, nós declaramos que já está colocado por terra. A vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e operando o Senhor, ninguém impedirá, Senhor. É em nome de Jesus que nós declaramos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dor alguma, Senhor. Nós vamos ver sim, meu Pai, a tua boa mão, nós vamos viver os milagres de Deus, nós vamos caminhar de glória em glória e de vitória em vitória, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, operando o seu mal, a sua malignidade, matando, roubando e destruindo. Mas nós que tememos ao Senhor, nós caminhamos em bênção e em vitória. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio sim para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para desfazer toda a obra do mal, tudo aquilo que o inimigo fez, ele veio para colocar por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós declaramos tudo isso, Senhor. A tua palavra que não retorna a ti vazia, mas realiza aquilo, Pai, para a qual ela é enviada, Senhor. Em nome de Jesus, recebe as nossas orações, meu Pai, os nossos agradecimentos, Senhor, e por ele nós te damos graças. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Acredite, tenha fé, tenha esperança, né? Continue firme no teu propósito de servir ao Senhor, continue firme no teu propósito de conhecer mais a Ele a cada dia, né? Meditando na palavra dEle, conhecendo a palavra dEle e praticando a palavra dEle, amém? Na tua prática, né? Você vai ser curado, você vai ser liberto, na tua determinação de agradar a Deus, você vai ver que o Senhor vai ter um encontro contigo, amém? Jesus te abençoe, eu sou o pastor Giovanni, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir, amém?